Aula 3 do módulo 6. Como a sua personalidade pode interferir na sua relação com a comida. Nessa aula, eu vou dar 9 personalidades, 9 tipos de personalidade baseados no Eneagrama, que é um modelo que sugere que as pessoas têm esses 9 tipos. Porém, não quer dizer que você vai se identificar só com um, né? Porque normalmente a gente se identifica com mais de um. Mas a gente tem um desses tipos mais forte, talvez com algumas asas em outros. Essa aula é mais para você ter consciência de que alguns pontos da sua personalidade podem influenciar na sua relação com a comida. E que não quer dizer que se você tem essa personalidade, você vai ser para sempre dessa forma. Porque a nossa personalidade ela foi formada na infância, né, desde a infância, mas todos os pontos da nossa personalidade têm um lado que nos ajuda e um lado que nos atrapalha, que a gente fala que é as qualidades e os defeitos, que é a luz e a sombra. Porém, você não precisa ficar sofrendo com esse lado ruim da sua personalidade. Você tem a capacidade de evoluir e melhorar, para que ele polarize mais para o lado que te auxilia no seu processo. Então, olhem as personalidades que eu vou falar aqui para vocês, vejam se vocês se identificam com uma e com outra, e entendam que, sim, elas vão te acompanhar na sua vida, elas vão estar sempre ali, e por isso é importante você ficar atenta a elas, mas que com o tempo você também pode lidar melhor com elas e evoluindo como pessoa, né? Melhorando essas características e direcionando elas para algo que realmente te faça bem e não apegada àquela parte ruim, negativa, digamos, dessa personalidade. Então, não existe personalidade melhor que outra. Não é, essa é boa, essa é ruim. Todos têm seus pontos positivos e negativos. E a gente só vai olhar essa aula para você identificar o que pode estar influenciando na sua relação com a comida e começar a olhar mais para isso e trabalhar em cima disso para te ajudar no seu processo, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo. E vocês também podem escrever, caso vocês descubram, me identifiquei com esse. Tá bom? Então vamos lá. Tipo 1. Eles definem o tipo 1 como uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que se cobra muito, responsável com deveres e compromissos, por isso tem dificuldade de se permitir momentos de prazer. Essa pessoa, a comida para ela acaba se tornando uma válvula de escape para aliviar o cansaço. E até a única fonte de prazer. Então, isso pode acontecer com quem tem esse tipo de personalidade. Mas também pode ser uma forma de descarregar as frustrações. Quando sente que errou, ou não fez o que deveria ser feito, ou não atingiu um nível elevado de exigência e perfeição em alguma atividade. Ou também pode ser que você exagere em comidas que nem ache gostosas por pura punição. Então, esse perfil tem a tendência de ir dessa forma para a comida, válvula de escape do cansaço, porque se cobra e trabalha muito. A comida como única fonte de prazer da vida, porque não se permite sentir prazer. E descarregar as frustrações de querer que seja algo perfeito, além de você se punir porque não fez de uma forma perfeita. Nesse caso, é importante você olhar para esses pontos e começar a trabalhar isso. A hora que você perceber, lembra daquele exercício que a gente fez do gatilho, de você mudar o comportamento para ter a mesma recompensa? Entra aqui também, mas é importante você começar a olhar para esses pontos de que você precisa começar a se permitir descansar mais, ter mais prazer na vida, entender que não dá para as coisas serem perfeitas. Eu vou falar mais sobre o perfeccionismo em uma das aulas sobre os sabotadores, os principais sabotadores, tá? Então, vou conversar mais sobre isso naquela aula com vocês. Mas é importante vocês olharem para esses pontos e trabalhando isso na vida, tá? Tipo 2.
Uma pessoa dedicada e cuidadosa nas relações. Se preocupa em ajudar as pessoas e acaba se deixando de lado muitas vezes. Pessoa que se doa muito, né? Então, o que pode acontecer com esse tipo de personalidade? Nem sempre as pessoas valorizam a sua dedicação. E isso te traz um sentimento de frustração e ressentimento, que te faz buscar conforto na comida. Ou, então, do conforto na comida, né? Você fica ressentida porque as pessoas não fazem por você igual você faz por elas, e elas não te reconhecem, e daí você quer se confortar de alguma forma, você acaba indo para a comida. Ou você também pode comer para agradar, para não, por exemplo, não dizer não para as pessoas, para elas não ficarem chateadas com você. Então você pode passar por cima de você para querer agradar alguém. E aí é importante vocês olharem também nessas situações, entender que às vezes você está se doando demais e você não está se reconhecendo. Então, às vezes, o reconhecimento precisa ser de você. Você precisa nutrir mais seu amor próprio, fazer mais por você, se respeitar mais, porque você recebe de fora o que você se dá. E se você não consegue se respeitar e se reconhecer e se dar o amor e o carinho que você merece, muitas vezes você sente que não vem de fora. Quanto mais você começa a fazer isso por você e entender que e tentar parar de criar expectativas em cima do que as pessoas vão sentir de você, né, vão fazer para você, você começa a ficar mais leve. Então, o treino dessa pessoa é começar a se respeitar mais, a se amar mais, a olhar mais para você. Ela pode ajudar, ela pode fazer o bem, ela pode estar com pessoas, mas sem se esquecer dela mesma. Eu também vou falar mais sobre isso em alguma das aulas dos principais sabotadores, tá bom? É, tipo 3. Tipo 3 é uma pessoa focada e determinada nos seus objetivos. Se importar com sentimentos é perda de tempo. E ela adora uma competição, ela sempre quer chegar primeiro. Então, se a pessoa tem o tipo 3, isso pode trazer um cansaço e sobrecarga que pode ser direcionado à comida. Porque ela quer sempre fazer, quer sempre ser a melhor, quer sempre chegar primeiro. E ela é muito focada e determinada, então às vezes ela se sobrecarrega e tem um cansaço. Isso pode ir para a comida. Ou se você não atinge o resultado esperado, você pode se sentir frustrada e descontar na comida. E também é uma pessoa que pode perder a motivação se ela não vê resultados rápidos. Então, se você quer, aquela pessoa que quer um resultado rápido, se você não vê aquele resultado, você desmotiva. E também você pode se desmotivar se você não é suficientemente elogiada e reconhecida pelas pessoas. Aquela pessoa que quer os holofotes em cima dela. E se ela não sente esse reconhecimento ou não vê os resultados, ela acaba desmotivando ou descontando essas questões na comida. Então, é um tipo de pessoa que também precisa tomar cuidado com a questão do cansaço, né? De você olhar para o seu tempo de descanso, para você não se sobrecarregar. Entender que a competição, ela, em alguns momentos, ela pode ser saudável, mas em excesso pode te atrapalhar, né? E então, olhar para isso também. Tentar não ficar se comparando muito com as pessoas. Então, ela é uma pessoa que se compara muito. Então, olhar mais para você e evitar essa coisa da comparação, focar em você competir com você mesma é melhor do que competir com os outros. Como se a cada dia você se superasse e desapegasse de resultados rápidos, né? Entender que isso pode vir na sua mente, mas que não vai te ajudar. Então, começar a desapegar de resultados rápidos e olhar cada conquista, cada vitória, cada passo da sua jornada. Então, é importante você perceber e tentar não esperar aquela coisa que a gente falou, esperar sempre o reconhecimento do outro. Primeiramente, você se reconhecer, você se elogiar. Se vier do outro, vai ser um lucro, mas não depender da opinião dos outros. São trabalhos internos que precisam ser feitos. Toda vez que você perceber essas coisas que
São desafios da sua personalidade chegando, você percebe, ah lá, olha ali minha competição aparecendo. Começa a olhar mais para você, sabe assim? Então, é você entendendo de onde está vindo toda essa questão. A tipo 4, ela é intensa e sensível. Sente que as pessoas não sentem tanto quanto você, e por isso não te entendem. O que te faz se sentir sozinha no mundo e incompreendida. Para esse tipo de pessoas, vocês podem estar se identificando com vários, tá? Porque quando eu vi isso daqui, parecia que todos eu tinha uma identificação. Mas a gente sempre acaba tendo para algum em especial. A comida pode servir de consolo. Então, a pessoa fica triste, ela chora, ela fica com aquela sensação de que ela é sozinha, ninguém me entende, ninguém me quer, um drama, e daí a comida vem como um consolo para ela. Ou ela sente que sempre falta algo para conseguir atingir o objetivo dela. Então, se as condições fossem iguais no passado, ou se depois dessa fase ruim passar, vai ser mais fácil. Então, é tudo muito difícil. E se ela está passando por um momento difícil também, ela come demais ou perde a fome. Então, está sempre nessa questão do sofrimento. Se você tem esse lado, é importante você perceber que, claro que a gente tem, igual eu falei para vocês, tem os lados positivos ou não. Aqui a gente está falando dos desafios de cada personalidade, né? O que pode levar a te dar uma relação ruim com a comida. É você começar a entender que você pode sentir que são as suas emoções, mas não se apegar ao sofrimento. Quando você começar a entrar na vitimização, no sofrimento, naquela sofrência, você sai dali e entende que isso pode ser algo da sua cabeça, que todas as pessoas sentem, mas sentem de formas diferentes. Você pode ser amada, então também entra aí, todos eles entra o fato de você também se amar e se aceitar do jeito que você é, aceitar a sua sensibilidade, mas sair do drama e da vitimização. Então, nessas horas, é importante você sair do papel do drama. Você pegar a sua sensação de ser sensível, intensa e usar para outras coisas, usar para coisas que te façam bem. Não para se apegar no drama e no sofrimento. Então, também é um ponto para ser olhado e ficar atenta quando chegar, para você conseguir ir evoluindo e transformar, né? Para que isso não atrapalhe a sua vida, a sua relação com você e com a comida. E tudo isso, gente, é com o tempo, né? Não é amanhã mudarei de vida e de personalidade. Não, a sua personalidade ela vai te acompanhar, mas você precisa saber lidar, aprender a lidar com ela. E isso acontece com o tempo. Quando você começa a tomar consciência, você começa a conseguir mudar aos pouquinhos, lidar melhor, e se sentindo mais leve, melhor com você mesma. Isso é um processo, né? E eu sempre falo e repito, se não der para fazer sozinha, peça ajuda, tá bom? Para algum profissional. Tipo 5. É uma pessoa reservada, preza pelo seu espaço. Enquanto outras pessoas se energizam no meio dos outros, gostam de pessoas, de conversar, de comunicação, essa pessoa, o tipo 5, prefere ficar sozinha. Ela busca se especializar, estudar nas áreas de interesse, e ela se sente invadida, cobrada e pressionada quando não respeitam a sua privacidade. A comida ela pode ser válvula de escape para essa sensação de pressão ou de invasão de privacidade. Então, às vezes a pessoa, quando se sente pressionada ou invadida, ela acaba indo para a comida, para descontar essa sensação. Ou também para aliviar a ansiedade quando precisa concluir alguma coisa complexa, que parece muito difícil, que ela precisa estudar muito antes. Então, parece que ela não sabe o suficiente. Ela fica com uma ansiedade porque precisa estudar muito. Isso também pode levar a descontar na comida. Então, o que pode ser feito nesse caso? É você colocar limites, né, para não ter essa sensação de invasão, aprender a colocar limites também nas pessoas. Essa coisa da pressão também, você também não se pressionar.
Então, o principal, acredito que seja colocar os limites do seu espaço, ter um momento para você, porque às vezes você vive com muitas pessoas, você não consegue ficar sozinha, às vezes você precisa de um tempo sozinha. Evitar essa sensação de você se pressionar também, porque você já sabe, não é, às vezes você acha que você precisa estudar muito para saber de uma coisa e na verdade muitas vezes não precisa de tanto. Pode ser que você ache que precisa, que você não sabe o suficiente, mas você já sabe. E você tentar tirar esse peso, essa pressão, fazer as coisas com mais calma, com paciência, no seu tempo, que você é capaz de lidar com as situações. Então, ir trabalhando esses pontos que fazem com que te leve a descontar na comida, tá? Então, esses são os pontos da tipo 5. Tipo 6. É uma pessoa planejadora e precavida. Tenta sempre calcular tudo para que nada dê errado. Esse planejamento detalhado acaba te trazendo muita ansiedade, principalmente quando as coisas saem do planejado. Então, você planeja tudo, uma pessoa que planeja, aí sai do planejado, sai uma coisinha fora do que você imaginou, começa a te gerar uma ansiedade e você pode canalizar isso para a comida. Então, entendendo que você tem esse lado, é importante você entender que você não tem o controle das coisas, que as coisas podem sair não sendo como planejado, e que você é capaz de lidar com isso, respirar, entender, aprender com a situação, que está tudo bem, você se acalmar. Isso também te ajuda a lidar melhor com com esse ponto da sua personalidade. E são pessoas que têm dificuldade de entrar em ação, porque elas planejam, mas não vão para ação. Em seus projetos, então, dificuldade de entrar em ação nos seus projetos, porque fica muito tempo planejando, se tornando mais um motivo para ansiedade. Então, você também pode estar ficando ansiosa, porque você não consegue entrar em ação nas coisas da sua vida que você quer fazer, porque você planeja. E essa ansiedade pode ser canalizada para a comida. Então, é importante olhar para esse ponto também. O quanto que você está só se planejando, que talvez não precisaria de tanto planejamento, que você pode planejar, mas entrar em ação, você pode ir um pouquinho por vez, e trabalhando isso. Se tiver uma coisa com muita dificuldade, trabalhe em terapia, para que você realmente comece a entender que você é capaz de entrar em ação, que você é capaz de lidar se não sair as coisas do jeito que você imaginou, que pode ser bom mesmo não saindo do jeito que você imaginou, que você pode começar a dar um passo por vez e no meio do caminho ir fazendo modificações. Então, entendendo, né, o fundo, o que está te gerando, atrapalhando a sua relação com a comida, e olhando mais para esses pontos, né? Ficando atenta a esses pontos, para quando eles vierem, que são sabotadores seus também, né? Você começar a trabalhar em cima disso e mudar o pensamento para se acalmar. A tipo 7 é uma pessoa mais carismática, positiva, ela preza mais pelo conforto, bem-estar, ela busca novas experiências e tem muitas ideias. Ela pode começar 1000 coisas e não terminar, porque ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem muitas ideias, uma pessoa extrovertida. Ela pode... essa tipo de pessoa, ela pode ter sido seduzida muitas vezes por dietas da moda ou soluções rápidas. Então, tudo que aparecia queria fazer. Tudo que via na frente, eu vou fazer isso. E não ia para frente, nada funcionava. E ela é uma pessoa que ela sente dificuldade em levar uma alimentação mais cuidadosa e disciplinada, porque ela se sente privada da sua liberdade e bem-estar. Então, às vezes, é uma pessoa que quer liberdade, que não quer essa coisa de rotina, de pressão, que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes. E aí, é importante você entender que essa coisa de se sentir privada, liberdade e bem-estar, é algo que a gente pode construir de uma forma leve. Eu vou falar sobre isso também. A gente já falou na questão da disciplina, né, um pouco, mas eu vou falar também sobre essa questão de ver a dieta como algo que é prisão e sofrimento.
que, na verdade, a gente não está trabalhando aqui com dietas, né? A gente está trabalhando aqui com uma vida mais equilibrada, que você tem flexibilidade para mudar, que vai te fazer bem. Então, olhar de uma outra forma. E essa coisa de querer começar 1000 coisas ao mesmo tempo também pode te atrapalhar na organização. Então, tentar olhar para isso, que mesmo que você tenha 1000 ideias e queira fazer 1000 coisas, às vezes você precisa ter foco em algumas, que vão te trazer resultados melhores, que vão fazer com que você se sinta bem. Então, aquela aula que a gente falou sobre disciplina, sobre organização, pode ser bem útil para esse tipo de personalidade. E você tentar entender realmente isso, que dá para você fazer, começar a ter foco. Começou a viajar, querer viajar em várias coisas, tirar o foco, volta seu foco, e entende que aquilo vai te fazer bem, que aquilo não é uma prisão, que você está livre para ser você mesma, mas que você está fazendo bem para a sua saúde, o que vai te ajudar em todos os aspectos. Então, começar a olhar de uma outra forma. Você não vai estar sendo privado, você vai estar fazendo as escolhas da sua vida, você vai ter liberdade e bem-estar, aquilo é para te fazer bem. Então, é você encontrar a rotina que vai te deixar de uma forma mais tranquila, mais leve, e sempre lembrar de trazer o foco para o que você está fazendo aqui agora, tá bom? Desafios, gente. Todas as personalidades têm desafios. E a gente pode ter vários, de todas. Então, a gente pode ter um pouquinho de cada um. Mas tentar focar naquilo que sempre vem, maioria das vezes, para você. E se vier todos esses, você trabalhar também o que você conseguir lembrar em cima disso. Nós vamos tentar focar nos principais, os que mais pegaram para você, que você fala, isso aqui eu acho que é o mais importante. Temos mais 2 tipos aqui. Tipo 8, que é uma pessoa forte, impulsiva, intensa. Ela gosta de liderar, gosta de ter o controle das situações. Talvez essa pessoa, ela precise saber o quanto e quando comer para se sentir no controle da sua alimentação. Mas isso também gera um sentimento de revolta, porque ela se sente controlada pela alimentação rígida e chuta o balde, porque quem manda é ela, quem manda sou eu. Então, é uma pessoa que é controladora, ela gosta de ter o controle de tudo. Só que se ela controla tudo na vida dela, muitas vezes na alimentação ela descontrola, porque ela vive no controle. Então, na alimentação ela quer ficar livre e ela acaba exagerando. Então, aqui também entra aquela questão de liberdade, de você ter autonomia, que é o que a gente está trabalhando aqui no curso, para você fazer as suas escolhas baseada no que faz bem para você, e não em regras impostas. E ter o controle das suas emoções, né? Trabalhar isso, e entender também que você não vai ter o controle de tudo, que você tem que se entregar mais para a vida, confiar mais. Quando vier esse medo de perder o controle, você entender que você pode confiar, que você pode entregar, que você está no controle das suas emoções, que está tudo bem, que você é capaz. E entender que você tem autonomia e liberdade, né? Você tem a liberdade, a liderança da sua vida. E você pode liderar suas emoções e as suas escolhas alimentares baseadas no que faz bem para você. Então, e ela tende também a descontar na comida quando se sente controlada ou com raiva. Então, se ela está se sentindo controlada de alguma forma, com raiva, acaba indo para a comida. E você precisa olhar também para essa situação. Lembrar que de você olhar para suas emoções, sentir aquilo, às vezes liberar de uma outra forma, e entender que você tem o controle das suas emoções, da sua vida, e que você é capaz de lidar com isso de uma forma leve, sem ser algo muito rígido e ser mais flexível, né? Então, olhar para estes pontos da sua vida. E o tipo 9, ela preza pela sua paz e sossego. Ela evita conflitos e dar a sua opinião. Isso faz com que você evite de colocar limites e dizer não quando precisa. Porque ela não quer conflito, ela quer ficar na paz, ela fica na dela. Só que muitas vezes ela não fala não quando ela precisa. E ela precisa colocar alguns limites. A comida, ela acaba sendo válvula de escape para anestesiar esse desconforto de colocar limites.
porque muitas vezes, às vezes ela precisa da opinião dela, ou ela não consegue, ou ela tem esse desconforto, e daí ela vai para a comida. Pode ser que você procrastine também os afazeres importantes e a comida seja uma forma de se distrair do que precisa ser feito. Porque quer lá a paz, o sossego, não quer problema. Você não precisa ter problemas, né? Enxergar a mudança de hábitos não como algo que é um problema para você, que é algo que vai te gerar um conflito, que você colocar um limite vai te gerar um conflito. Não, é você entender que é algo que vai trazer paz para sua alma, porque você vai se sentir bem com você mesma. Você vai trabalhar o seu amor próprio. Que você não precisa gerar um conflito, né? Que você pode falar de uma forma mais tranquila. E você sabe lidar, você entender que você vai saber lidar com os conflitos se eles acontecerem na sua vida. Mas que é importante você olhar para você, cuidar de você, para você viver em paz com o seu corpo, com a comida, com a vida. Então, é preciso um esforço, igual eu sempre falo. É preciso um esforço para mudar, mas não, você não precisa forçar algo. É você entender que aquilo é um caminho para cada vez mais você se sentir em paz melhor com você mesma e que você é capaz de lidar com as situações, né? E começar, então, perceber o que está vindo, esses gatilhos, olhar para isso, dar um passo por vez, entender que está tudo bem, que, que você vai conseguir, que é tudo para o seu bem-estar e que é algo que vai te fazer bem. Então, esses são os 9 tipos de personalidade, pontos que você pode olhar melhor, sabe? Entender se tem alguma coisa a ver com você, como que você pode lidar com isso na sua vida. E se você quiser escrever aqui embaixo com quais que você se identificou, escolhe um principal, né, para você focar mais. Eu sei que pode ser que você queira escolher vários. Coloca aqui quais deles você se identificou, e daí você pode escolher um principal para você trabalhar mais em cima disso. Alguns deles, eu vou falar mais lá nas aulas sobre os principais sabotadores, para ajudar mais vocês, mas eu repito aqui que é algo que não é a vida inteira, é um trabalho de vida inteira, para você ir melhorando e evoluindo como pessoa, se desenvolvendo, se sentindo melhor com você mesma. E caso você não esteja conseguindo sozinha, peça ajuda de alguma terapia, porque você trabalhando esse autoconhecimento, essa conversa com alguém, entendendo de onde vem isso, você pode ir melhorando e evoluindo, deixando a sua vida mais leve. Tá bom? Então, vamos para a próxima aula.